a vontade sempre foi essa, de poder auxiliar as profissionais do mercado a se qualificarem e ter sempre aí o melhor para suas clientes. Então, essa vontade de realmente estar inserido, ensinando. Prazer em realizar sonhos. A gente trata o produto como um sonho, como se fosse nosso sonho. A gente está entregando para uma cliente, né, que ela luta tanto para ter. Então, para a gente é totalmente satisfatório, né, trabalhar com todo esse processo de levar, né, o equipamento até uma clínica, né, de uma cliente que lutou tanto para estar chegando naquele patamar. A Medical Sun abriu o mercado da estética. Era um mercadinho muito fechado e ele abriu o mercado. Isso gerou muitas oportunidades. Muitas oportunidades, muitos empregos, muitos negócios. Gera economia, faz a economia girar. Isso é maravilhoso. Olá, está começando mais um Medical Business Cast, podcast do grupo Medical Sun. Traz sempre entrevistas, conversas com pessoas influentes, relevantes do mercado da saúde e da estética no Brasil e também no exterior. E hoje a nossa conversa também é muito especial. Estão visitando aqui a sede do grupo Medical Sun na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, a direção da AmpMed, dos principais distribuidores, parceiro dealer do grupo Medical Sun. E estão conosco aqui o CEO, Afonso Soler, também o Júnior Tognoli, que também é da direção da empresa, e vão conversar conosco aqui ao longo desse episódio, falando um pouco sobre negócios, sobre mercado, contando um pouco da história da empresa. Eu começo, claro, saudando a vocês, agradecendo pela presença, pelo tempo aqui para nós, para essa entrevista. E começo bem na origem, para explicar um pouco para o nosso público, para o nosso ouvinte, como surgiu a AmpMed, por que surgiu, qual foi o contexto, qual foi o propósito do surgimento dela, em que ano, e também o significado do nome AmpMed, o porquê essa escolha. Sejam muito bem-vindos ao Medical Business Cast. Obrigado. A AmpMed ela surgiu em 2018. Né? Nós começamos com distribuição de dermocosméticos. Nós éramos distribuidores da Samana e Cosmobeauty. Vocês são de São Paulo, né? São Paulo, Sorocaba, interior. Sorocaba. Isso, interior de São Paulo. E uma das sócias, a Marília Soler, ela já está na estética há mais de 25 anos. Ela já tem aí uma longa bagagem. Ela já lecionou em várias universidades e ela sempre vivenciou esse mundo. E em 2018 nós começamos com a distribuição de dermocosméticos. Em 2019 foi quando nos apresentaram a Medical Sun e nós iniciamos um projeto para venda de equipamentos. Perfeito. Começou com a Medical Sun. Com a Medical Sun. A Medical Sun foi a primeira indústria que nos abriu a porta. E antigamente era Samana ou Cosmobeauty, né, Ju? Não existia AmpMed. Aí, conforme foi crescendo o volume de vendas, nós fomos nos aperfeiçoando, aprendendo a trabalhar cada vez mais aí com equipamentos e tecnologias. Nós identificamos que necessitávamos da nossa identidade, né? E em algumas reuniões de marketing e tal, eu queria alguma coisa que fosse med. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Para já trabalhar a ideia do mercado que vocês queriam atuar. Isso, exato. Tá. E em conversa com especialistas, tal, nós falamos, somos sócios eu, a Marília, e nós temos um filho, que é o Pedro Henrique. Aí veio a ideia de juntar aí as três iniciais, né? Perfeito. De Afonso, Marília e Pedro. Que legal. E também ficar AMP, de ampliação, de amplitude. Perfeito. Né? Que é uma empresa que começou muito pequena, na verdade. Começou bem pequena mesmo. E ela só vem ampliando cada vez mais. Deus. Né? Coisa boa. Tem ampliação na sua essência. Né? Então daí que surgiu. E é isso, nós estamos no mercado desde 2018. Há um bom tempo já atuando efetivamente. Mas no mundo da estética,
Contando aí com a trajetória da Marília, nós já temos mais de 20 anos de janela. E o propósito do surgimento? O que vocês imaginaram assim, olha, o que a gente vai fazer diferença nesse mercado e o que de fato vocês conseguiram fazer até agora? Assim, imagino que vocês assim, tenham tido uma visão. Exato. Como a Marília ela é uma apaixonada por estética, né? E ela sempre teve esse dom de ensinar e multiplicar o seu conhecimento, então a vontade sempre foi essa, de poder auxiliar as profissionais do mercado a se qualificarem e ter sempre aí o melhor para suas clientes. Então, essa vontade de realmente estar inserido, ensinando. Muito mais que a venda, simplesmente. Não, a venda é só uma parte só de tudo aí isso. Aí vem o né? propósito. Exatamente. O vender é só mais uma das etapas. Exato. Então, a etapa mesmo é de cativar o cliente, de ensinar, de auxiliar, tá sempre com ele ali, de mãos dadas, e mostrando cada vez mais os resultados e como melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Fantástico. Então, o propósito é sempre ajudar as profissionais a trabalhar da melhor forma possível. E esse propósito, imagino que se renova, né, Júnior? Assim, Sim. Até pela não vamos chamar de crescimento, vamos chamar de ampliação, né? Para estar vinculado, se renova, né? Nesse dia a dia, né? Sim, é satisfatório, né? Porque a gente trata, como é o nosso slogan, né? Prazer em realizar sonhos. A gente trata o produto como um sonho, como se fosse nosso sonho, que a gente está entregando para uma cliente, né? Que ela luta tanto para ter. Então, para a gente é totalmente satisfatório, né? Trabalhar com todo esse processo de levar, né, o equipamento até uma clínica, né? De uma cliente que lutou tanto para estar chegando naquele patamar. Então, isso é importantíssimo. Para a gente soma muito. Cada venda, eu sinto que se fosse para mim. Né? Então, tipo, você dá o máximo ali para conseguir, né, atender as nossas clientes. Né? Isso nos fortalece, né? Porque ali a gente não é a gente é natural, né? A gente não está forçando, não está inventando um personagem. A gente precisa ser nós mesmos, né? E acreditar até o final junto com a cliente, né? Se então, envolve isso é muito com importante. O sucesso dela também. Sim. Né? Por isso escolhemos, né? Prazer em realizar sonhos, porque realmente trata de sonhos, né? Perfeito. E quais foram os maiores desafios, assim, ao longo desde que foi fundada, né, Ampmed até agora, e quais foram os maiores acertos? O que vocês daqui a pouco fariam diferente ou não fariam? E onde vocês acham que aqui nós acertamos em cheio? Então, é como você mesmo diz, né? Vem ampliando cada vez mais. Então, assim, quando nós começamos com dermocosméticos, o ticket médio das vendas era em torno de R$250 a R$300. Aí nós fomos para os equipamentos e tal, e o ticket médio passou ali para 7, 8 mil reais. Ticket médio de cada venda. Isso em 2020. Hoje o ticket médio é em torno de 40, 50 mil. Puxa vida, crescimento disso. Graças a Deus. Então... Mas por que isso? Porque o mercado ele vem passando por essa mudança, né? E é muito volátil, é muito rápido. Então, os equipamentos de alta gama, os equipamentos de ticket médio de valor agregado alto, eles vêm hoje tomando o mercado. Então, assim, nós acertamos muitas vezes nós acertamos em migrar totalmente para a venda de equipamentos. Hoje nós não vendemos mais dermocosméticos. Vocês saíram do ramo Saímos, perfeito. Nós migramos totalmente. Então, essa foi um acerto, né? E eu acredito que agora um outro acerto é migrar cada vez mais para os equipamentos de alta gama. E deixar aqueles equipamentos de valor agregado menor, né, cada vez ali para outras modalidades. Então, perfeito. Esse seria aí os acertos que nós tivemos. Tivemos alguns erros de algumas marcas que talvez não deu certo, que nós apostamos e não aconteceu. Mas é tentativa e erro, acerto, é do normal, processo, né? Exatamente, faz parte do processo. Perfeito. Então, até antecipaste a minha próxima pergunta, seria justamente como vocês viram a transformação do mercado nesse período, né? O que mudou, assim, na visão de vocês do mercado? Já respondeu em parte, né, a pergunta. E também como é que vocês veem o contexto da Medical Sun nessas transformações, nesse mercado, nesse novo momento? Então, o mercado ele vem mudando muito, como eu comentei. Antigamente,
falava-se para cliente, você vai comprar um laser de 200 mil reais. Eu falava, nossa, tá louco, eu não vou comprar um laser de 200 mil. É mais caro que um apartamento. Sim. Hoje não, hoje elas querem. É mais natural. Elas vêm atrás, elas têm esse desejo, elas têm essa vontade. E o mercado, ele vai se moldando. O mercado E a que se deve essa mudança de mentalidade, assim, Exatamente, esse mindset. A Medical Sun faz muito parte disso. Por quê? Antigamente, os equipamentos de laser eram só importados. E os preços eram até mais de 200 mil. E as clientes não tinham acesso a crédito, não tinham acesso... Faz muita diferença. Faz né? muito. E a Medical Sun abriu aí o mercado exatamente em todas as pontas. Onde ela traz um equipamento de qualidade, né, que atende a necessidade da cliente e com uma condição que ela consegue pagar. Onde ela tem acesso a comprar realmente. Ao crédito. É o de fato, crédito. que a gente está falando da MSF, né? Exatamente. O braço financeiro do Grupo Medical Sun. É que assim, a gente que é um pouquinho mais velho, então a gente sabe. Nem tanto. Nem tanto. Mas antigamente, para comprar um carro, era dificílimo. Quem comprava? Quem tinha muito dinheiro, Exato. né? Exato. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com financiamento, com a flexibilização aí de parcela, com prazo, Estendido. ficou mais acessível. E isso vem acontecendo No no mundo mercado da também. estética também. Só que com o carro aconteceu lá em 1960, Sim. 70, né? Agora É um momento. é o momento aí da estética. Perfeito. Isso, eu imagino que impacta também o trabalho de vendas. Acho que muda também até a dinâmica de venda, né, Júnior? Assim, Sim. acho que tem que aprender, talvez, novas formas de vender, novos argumentos de vendas. Eu imagino que seja uma Mas transformação. o também. mercado ele vai se moldando, né? Porque, igual eu te falei, antigamente você falava para cliente uma parcela de R$2.000 mês, falava, nossa, você Assustado. tá Jamais. doido, como que eu Não vou vou fazer uma conseguir. parcela dessa? Hoje em dia, não, você fala, é 2.000, nossa, 2.000 ficou bom, 2.000 eu acho que Ela dá. consegue visualizar o... Por quê? Porque com os equipamentos de alta gama, ela consegue um valor agregado melhor nas consultas dela. O ROI dela fica mais claro, talvez. Né? Exato. Fica mais... Isso. O que ela cobrava antes, 100, 150 reais para fazer um procedimento, Perfeito. aí ela passa a cobrar 600, 800, Perfeito. R$1.000. Ela Então, consegue agregar valor e isso. aumentar o ticket dela. Então a visão ela vai mudando, né? Mas isso devido à abertura de mercado. E é necessário, claro, que vocês estejam atentos também a... Isso, a e essa- participam. Como eu falo, né? Que a gente é velho. Abertura de mercado. Quem que abriu o mercado no Brasil? Collor. Década de 90. Década de 90. Calça era só o S-top e tênis era só que chute. Carro era só nacional. Só nacional. E tênis era que chute e Lecheval. Não tinha outro. Acabava ali. Acabava né? aí. É verdade. Aí todo mundo fala, o Collor foi. Foi. Não entra no mérito. Não entra no mérito, mas ele abriu o mercado. Quando ele abre o mercado, ele traz Nike, traz Mizuno, Sim. traz outras marcas de calça jeans. Isso faz o quê? Que tenha mais concorrência, os produtos melhorem a qualidade e o preço caia. Perfeito. Né? Isso é a abertura de E mercado. surjam novos empreendedores. Novos empreendedores e tem que se aperfeiçoar cada vez mais. A concorrência é boa, a concorrência não é ruim. Não, A jamais. concorrência faz com que você melhore cada vez mais. É verdade. E é o que a Medical Sun fez. A Medical Sun abriu o mercado da estética. Era um mercadinho muito fechado e ele abriu o mercado. Isso gerou muitas oportunidades. Muitas imagino, né? oportunidades, muitos empregos, muitos negócios. Gera economia, faz a economia girar. Isso é maravilhoso. Pô, todos os setores, não tem dúvida. Né? Entendeu? Isso é maravilhoso. Fantástico. Fantástico. E qual o papel, que tu aponta assim, a fonte da fé, do acreditar, do otimismo, enfim, da energia positiva nessa trajetória de sucesso de vocês? Qual é o peso disso? Ah, muito grande. Um peso muito grande. Por quê? Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. E assim, tudo é um sonho. Quando você tem um sonho, é difícil você achar alguém que queira sonhar ele com você. Mas depois que ele está realizado, Boa aí fica frase. fácil, né? Boa frase. Mais pessoas sonham juntos. Mas daí já aconteceu. Mas quando era só um projeto, quando estava no papel, todos os riscos, quem enfrentou, é que sabe o que aconteceu.
Mas agora fala, nossa, olha a Medical Sun, olha que empresa maravilhosa. Mas lá no início. Exatamente. No caso, há 30 anos, né? que a Nossa, Medical Sun era tá celebrando na agora. garagem do... Exatamente, da dona Ivanir e o seu Maurão, né? Exato. Sim. Então, isso tudo é fé, é você acreditar, você ter ali uma esperança que vai dar certo. E é difícil, cara. A gente que é empreendedor, a gente que trabalha, a gente sabe aí dos riscos, a gente sabe das responsabilidades. São muito grandes, né? Mas tem que acreditar. E continuar sempre, né? A consistência, ela tem que permanecer. E a questão da fé, ela é o que talvez em momentos mais difíceis que ela se manifesta mais forte ainda, né? Isso é... Um exemplo é esse mês, né? A gente tem nossas metas, né? Internas. E uma situação aconteceu que era a última sexta-feira do mês, aí segunda era o último dia para vender. Então, naquela sexta-feira, a gente estava com quantos por cento batido? 50? 50. Metade da meta batida. Você acredita que em uma segunda você vai bater a meta? Na teoria... Não, já passou o mês todo, né? Na teoria, Como não. que em uma segunda-feira, último dia do mês, você vai vender a outra metade que você vendeu o mês inteiro? Como? E a gente, com fé, aconteceu. Num dia é uma coisa Olha, que impossível. extraordinário. É só que Deus, né, atua a todo Aí momento. não se explica. É inexplicável. Aí não não tem explicação. Então tem que acreditar até o último minuto, até quando der. E entendeu? Isso é pra vida de todo mundo. Nada tá perdido. A gente tem que lutar. O resto de energia que tiver, dedicar, focar naquele dia, pôr na mão de Deus e ir pra cima. Que as coisas acontecem. As coisas acontecem. Tem alguns testes que a vida te prega também, né? Sim. Pra provar que você, né, que você pode ser vitorioso, que você pode conquistar aí os objetivos, mesmo estando muito longe, né? Sim. Então você viu, bastou um dia pra gente vender o que ele vendeu o mês inteiro. Imagina. Você entendeu? Então eu acho que tem muito isso, né, na vida da gente, assim. A gente precisa acreditar e ter fé até o final, né? E não desistir nunca, né? Não. Não podemos desistir. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Não. Tá, não é uma E o escolha. pessoal às vezes vai preocupado lá, né? O pessoal da empresa, eles adoram bater meta, né? Imagina. Fazem festa. E aí eles vão lá e vão sempre me perguntar, e aí, como que tá? Que não sei o que lá. Nossa, mas só tem mais segunda-feira. Eu falei, viu, eu acredito até o final. Nem tudo, a gente tem que acreditar até o final. E aí, nossa, na hora que bate, assim, Nossa, imagina. É uma alegria. Nossa, fantástico. Então aí você tem que se esforçar e lutar até o último segundo. Não tem como. Um brasileiro tem que ser assim. Verdade. Vocês acompanham, crescem junto e acompanham, claro, o crescimento também da Medical Sun. Tem alguma tecnologia, algum lançamento, algo que mais marcou vocês, assim, ou mais ajudou nesse crescimento de vocês, ou que vocês tenham um carinho especial por alguma dessas tecnologias trazidas ao mercado aí pela Medical Sun ao longo desses anos? Sim, sim. Então, nós começamos a nossa trajetória, bem dizer, quando a Medical Sun deu a guinada, Perfeito. quando ela tracionou, nós começamos junto com ela, né? Perfeito. Que foi com a Crioderms. Uhum. Né? Nós começamos em 2019 e foi quando Sim, a Medical Sun recém realmente estava em ascensão. Uhum. E nós vendemos muito a Crioderms. Nossa. É uma tecnologia que ajudou nesse processo de sim. vocês. Isso, De ajudou bastante. E depois tem outras tecnologias, né? O laser de remoção de tatuagem, O Homer, né? O Homer, o Racon, o Ultramed. Ultramed. Então, são tecnologias importantes Sim, também não. na trajetória da Ampimed. Exatamente. Bacana, que isso é o maior propósito aqui, acho que, do Grupo Medical Sun, né? Por isso que eu faço essa pergunta, assim, é entender como que a gente pode ajudar também no desenvolvimento dos nossos parceiros, né? Não, Bacana. ajudou muito. Que bacana. E vocês, enfim, são parceiros dealer, né? Já aderiram ao modelo dealer, que é uma grande revolução, né? Que está acontecendo e vai acontecer no mercado. Como é que vocês avaliam o mercado a partir desse novo conceito, dessa nova das lojas conceito que estão surgindo? O público consumidor, o cliente profissional, a tendência realmente é ele passar a buscar lojas onde ele vai ter um atendimento exclusivo, com especialistas. Você acha que essa é a direção? Sim, eu acredito que sim. Porque como nós estamos falando de produtos de alto valor agregado,
O cliente ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Perfeito. Né? Não desmerecendo nada, mas é forma de atendimento. Se você vai comprar um carro, Você quer um especialista. Porsche, um carro, uma Land Rover, você tem que chegar num lugar bonito, apresentável, tem que ter o carro ali para você ver, para você fazer um test drive. Um consultor que conheça consultor cada detalhe. Isso, cada detalhe. Então, como a Medical Sun está partindo para esse segmento de alta gama, eu acho que está no caminho certo. Porque esse cliente ele tem que ser tratado de forma diferente. Tem que ter um tapete vermelho ali para ele. Né? Foi essa leitura que levou a AmpMed foi uma das primeiras empresas que ingressou no modelo dealer. Sim, assim, sim. Essa visão que vocês Essa é a têm visão. de futuro de mercado. Assim. Uhum. Para atender realmente com qualidade e como esse cliente merece ser atendido. Né? Então, eu acho bem importante a loja conceito. Perfeito. E agora falando um pouco mais da AmpMed também, o que o cliente profissional, o que o cliente que busca vocês, ele encontra na AmpMed de diferenciais ou de, enfim, forma de atender ou pós-venda, enfim, quais são as características assim da AmpMed nesse segmento? Nós temos algumas características muito fortes. Né? Nós temos um grupo técnico especializado muito pesado. O nosso corpo clínico ele é bem qualificado. Nós temos aí uma malha de distribuição própria, onde nós temos caminhão, frota de carro. Um baita diferencial já. Sim. Isso. Então, a nossa logística, ela é própria e às vezes nós estamos no interior de São Paulo. Mas num raio de até 600 quilômetros, a gente consegue entregar no outro dia. Olha aí. Com um motorista próprio, onde ele leva... Toda uma segurança operacional. Isso. E ele leva o equipamento com um laço, com fita, leva uma orquídea para cliente. Que legal. Tem todo o encantamento. Perfeito. Um champanhe. Um champanhe. E esse encantamento Tem todo o encantamento. E o atendimento também. A gente, igual eu falei no início, de sentir a cliente. Isso é importante. É por isso que às vezes sempre a gente manda mensagem de texto, mas a gente acha importante o áudio, para sentir. Você consegue pelo áudio ter o sentimento de quem você está conversando, né? Isso é bacana também. A gente faz de tudo pelo cliente. A gente mima, né, Gonçalo? Exato. Que bom. A gente mima muito o cliente. Não, mas Eles merecem. É metodologia Walt Disney. Perfeito. Né? De encantamento. É o encantamento. Sim. O que faz que tantas pessoas gostem da Disney, querem voltar, querem estar lá? A experiência é maravilhosa. A experiência, se sentir bem, né? Acolhida. Fantástico. E a gente se fala muito já há bom tempo, mas cada vez mais da Agenda 2030, dos próximos anos, né? Qual é a visão de vocês para o futuro, para os próximos 5, 6 anos, ou até mais, 10 anos, enfim, para esse mercado? Eu não vou pedir mais que 10 anos, porque é um mercado muito dinâmico, é difícil da gente projetar o que vem ainda, né? Mas os próximos 5 anos, 10 anos, para onde vocês acham que vai o mercado de saúde estética no Brasil? E também qual a visão de vocês dessa parceria AmpMed, Medical Sun, para onde vocês acham que ela vai caminhar nesse futuro aí? É como o nosso nome já diz, né? Ampliação. Cada vez mais ampliação. A parceria ela é forte, né? A parceria AmpMed e Medical Sun, como eu comentei, é desde 2019, Sim. quando as duas empresas juntas tracionaram, né, no mercado. E eu vejo um futuro muito promissor. Tá? Um futuro muito próspero. Hoje o mercado da estética, ele é um dos mercados que mais crescem no país e no mundo, não é só aqui no Brasil. Hoje nós temos 480 mil estetas no Brasil. É um exército. É um número muito expressivo. E quando eu falo estetas, por que esteta? Porque todo mundo virou esteta, né? Dentista esteta, biomédico esteta, enfermeiro esteta. Todo mundo vai migrando para a área da estética. Então, é um mercado gigantesco. E ele só tende a crescer. Ele não regride mais. Porque autoestima, beleza... O ser humano hoje, ele gosta de se cuidar. Né? Tem essa vaidade.
A pandemia, acho que ajudou um pouco Ajudou nesse processo, bastante né? também. Mas a leitura que a gente tem, assim, as pessoas cuidaram ainda Passaram mais. a se né? cuidar cada vez mais. Então, eu vejo um futuro muito promissor, muito grande, assim, pela frente mesmo. E acredito que... não sei onde pode chegar. É difícil, né? É difícil. A gente projetar, né? Um É mercado difícil. muito rápido, É difícil, mas eu sei que regredir não regride. Jamais. Não. E a tendência, vocês acham, é seguir essa democratização assim, para o cliente final, é cada vez as pessoas terem acesso a tecnologias com ticket mesmo mais baixo? Sim. Ou não, a ideia é segmentar um pouco num público mais... Não, na verdade, são as duas coisas? as duas coisas. O que acontece? Hoje, o ticket menor é quem trabalha o marketplace, né? Seria Mercado Livre, Magalu e tal. Aqueles equipamentos até R$3.000. Dali para cima, a gente precisa do corpo clínico, dos consultores, né? Para dar essa atenção. Mas nós não podemos abrir mão também desses equipamentos de valor menor. Por quê? Porque aquela aluna que está se formando, que está começando no mercado, ela tem a necessidade. Que vai ser a cliente futura da Da alta gama. da alta gama. Elas precisam Exato. da gente também, né? É. Mas ela começa ali numa radiofrequência, numa alta-frequência, Excelente Vapor de leitura. ozônio. num vapor de ozônio. Ela necessita desses equipamentos no início da carreira dela. Sim. Mas ela também tem o sonho de ter aquela clínica premium. Né? Perfeito. Mas continua os dois aí. Tanto o valor agregado menor até o alta gama. Um vai... Um complementa o outro. Perfeito. Complemento. Não, excelente visão. E é Sim. muito isso, né? Às vezes a pessoa começa ali, sei lá, ela compra uma xícara, mas daqui a pouco ela vai comprar um jogo E de jantar aqui- inteiro. Exato. Sim. A cliente que te comprou hoje um equipamentinho é a cliente que vai comprar um equipamentão. Se você cativou ela desde aquele momento, Isso. ela vai com você a jornada fora, né? Exato. Você já fez todo o processo de encantamento com ela sabe que é bem Perfeito. atendida, Sim. é bem tratada, isso, ela isso. volta. Fantástico, excelente leitura, né? Fantástico. Perfeito, pessoal. Quero agradecer muito vocês, mas antes eu queria que vocês deixassem uma mensagem assim, para o nosso público que nos assiste, né, no canal no YouTube ou nos ouve também no Spotify, falando assim, uma mensagem mesmo para quem é cliente profissional, para quem está sonhando de repente ou em montar seu negócio ou em ampliar o seu negócio, direcionado a esse público. O que essa pessoa deve fazer, o que ela pode fazer, quais são as oportunidades que ela tem de realmente, como tu citaste lá no início, né, e é o próprio slogan, a própria frase de trabalho da AmpMed, né, prazer em realizar sonhos, né? Sim. Como é que elas podem realizar seus sonhos ou realizar novos sonhos? Elas têm que acreditar no potencial delas, acreditar que consegue, que é possível, né? E como comentei, o mercado da estética ele é muito grande, mas ele é nichado. Ele é bem nichadinho, apesar do tamanho. Então, tem muito mercado, tem muita oportunidade e cada vez mais a especialização, o conhecimento, Boa, muito bom. isso vale muito a pena. Então, estudem, acreditem que dá certo. Maravilha. Tua mensagem, Júnior? Não deixar de acreditar também, né? E, assim, acordar acreditando, acabar seu dia acreditando, viver um dia por vez, entendeu? A gente não pode muito também se desesperar, né? Porque como aconteceu com a gente, né? Nos acréscimos do segundo tempo, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Então, no último milésimo de segundo, a gente conquistou. Então, não pode deixar de acreditar. Caiu, levanta de novo. Deus não vai mandar uma barreira que você não consiga pular. É só acreditar, ter fé que você vai alcançar. Isso é certeza. Fantástico. Agradeço muito a presença de vocês aqui, não só na nossa sede, mas especialmente aqui no Medical Business Cast. Espero que a gente tenha a oportunidade de mais conversas, de aprender mais com vocês, de ter novos insights aí. Mas muito obrigado mesmo pela presença. Viu? Obrigado. Obrigado. A gente que agradece pelo carinho e por tudo. Muito obrigado. Ficamos por aqui, então, com esse episódio do Medical Business Cast. Espero que tenham gostado. Certamente irão gostar muito ao assistir. E até a próxima edição. Um grande abraço.